Outubro de 1917. Em uma Europa aterrorizada pela guerra, os trabalhadores russos tomam uma iniciativa que mudaria o destino da humanidade para sempre. Fazem uma revolução socialista. Suas implicações, vitórias e derrotas acompanham a nossa história até os nossos dias. 21 de agosto de 2020. Nós vamos comentar sobre um dos personagens mais importantes desse processo, Lev Davidovich Bronstein, ou simplesmente Leon Trotsky. A Revolução Russa foi uma grande surpresa para a maior parte dos revolucionários da época. Eles esperavam que essa revolução fosse acontecer, sim, mas na Alemanha, na França, na Inglaterra, não num país pobre e atrasado como a Rússia. O ponto é que, naquela época, as forças políticas na Rússia estavam divididas entre os bolcheviques e os mencheviques. O bolchevique eram os revolucionários, contavam com Lenin, Zinoviev, Kamenev, Trotsky e Stalin. Esse partido contou com uma oposição muito forte dos mencheviques que deflagrou uma guerra civil. Quando estourou a revolução, que os trabalhadores foram para a rua exigindo paz, pão e terra, que era comida para os trabalhadores da cidade, terra para quem queria plantar e paz, tirar a Rússia da guerra. Isso para a burguesia, para os reis, foi um escândalo e eles começaram a tocar fogo no país. Trotsky foi o responsável por organizar o Exército Vermelho, o exército que defendeu a continuidade da Revolução e venceu a Guerra Civil contra o Exército Branco. Mas não foi só isso. Depois de vencer a Guerra Civil contra o Exército Branco, as potências estrangeiras, a França, a Alemanha, a Inglaterra, que estavam em guerra entre si no começo da Revolução, se unem para invadir a Rússia e para impedir a Revolução de dar certo. Trotsky foi um grande general, foi apelidado na época inclusive de Napoleão Vermelho. Ele ia de fronte em fronte de combate em um trem blindado, ele digitava as ordens para as frentes entre uma viagem e outra e fazia grandes discursos e orientava a tropa no fronte. Em um desses discursos ele proferiu o seguinte: aviso que se qualquer unidade recuar sem ordens para tal, o primeiro a ser fuzilado será o comissário da unidade e depois o comandante, e é o que eu prometo solenemente diante de todo o Exército Vermelho. Vencida essa guerra, Trotsky tinha uma ideia que ele chamava de revolução permanente. Ele queria levar a guerra revolucionária, a revolução para todo mundo. A questão é que a maioria do Partido Comunista Russo avaliou que era hora de cuidar de casa, de que a maior parte do povo russo tinha feito a revolução para poder viver melhor, comer melhor, enfim, ser feliz. E mais, a Rússia continuava tendo inimigos muito poderosos fora de suas fronteiras, deveria desenvolver as suas forças produtivas. Na época, Stalin dizia que a Rússia estava 50, 100 anos atrasada em relação às potências estrangeiras. Ou ela resolvia isso rápido, ou ela ia ser aniquilada. Trotsky não se conformou com essa posição, que foi derrotada. Ele acabou sendo expulso do partido, expulso da própria Rússia. Trotsky, agora em seu exílio, se dedica principalmente à produção intelectual. Produz muitas obras sobre temas militares, sobre a moral, sobre a filosofia e principalmente sobre o marxismo. Continua tentando disputar a sua posição, continua tentando fazer com que a sua posição valesse dentro da União Soviética, mas isso já não tinha muita força. Na verdade, isso começou a ser muito mal visto. A situação do mundo voltou a piorar, como na época da Revolução. Surge na Europa o monstro do nazismo. Nós já falamos dele em vários áudios aqui, mas para resumir, a Europa achava que os nazistas iam para cima dos comunistas, iam para cima da União Soviética e só fizeram alguma coisa quando ele começou a invadir a França. A verdade é que na União Soviética os preparativos para a guerra estavam a toda e o medo da divisão interna começaram a ver em Trotsky um inimigo, uma ameaça, uma forma que talvez pudessem se aproveitar para dividir e desfazer a revolução. Por conta desse medo, eles plantaram um agente, um espião, na casa do Trotsky, que o acompanhou por 6 meses
E no dia 20 de agosto de 1940, ele atacou Leon Trotsky, ferindo sua cabeça com um instrumento de jardinagem, o que provocou a sua morte no dia seguinte. Ainda ferido, ele proferiu um discurso político e várias cartas. Nesse discurso, ele disse o seguinte: durante 43 anos de minha vida consciente, fui um revolucionário, 42 deles sob a bandeira do marxismo. Se tivesse que recomeçar tudo, evitaria, obviamente, este ou aquele erro, mas o curso geral de minha existência seria o mesmo. Morro, revolucionário, proletário, marxista, materialista dialético e, por conseguinte, ateu inflexível. Minha fé no futuro comunista da humanidade não é menos ardente. Pelo contrário, é hoje maior do que em minha juventude. Bem unidos façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a Internacional.